Pessoal, o que a gente aprende nas semelhanças atômicas, né? Existem características químicas entre os elementos que conferem a eles certas propriedades especiais, né? Então, por exemplo, os isótopos são os elementos que têm essas características mais distintas, né? Então, a gente vai aprender agora como essas semelhanças atômicas, né? Elas conferem aos elementos propriedades químicas específicas. Então, vamos lá. Peguem a apostila na página 223, né? Aula 14, então, semelhanças atômicas. Então, o que são semelhanças atômicas, né? Conforme tem a apostilinha aí de vocês, vocês têm a classificação, né? Isótopos, isóbaros, isótonos, que eu acredito que muitos de vocês já tenham visto aí no fundamental, né? Lá no 9º ano e tal. Mas aí, pessoal, né? Independente de vocês ficarem decorando tudo isso aqui, eu dou, na verdade, essa definição que é bem direta, tá? O que são elementos químicos que são isótopos? São elementos que têm o mesmo número de prótons. Então, lembra, isótopos, P de próton, né? Então, isótopos, eles têm números de prótons iguais, né? A gente vai ver que esses isótopos, eles sempre têm que ser o mesmo tipo de elemento químico. Então, não pode ser elementos químicos diferentes. Então, sempre vai ser carbono, isótopo, ou sempre vai ser argônio, os isótopos, né? Você vai ter uma variação, mas sempre do mesmo elemento químico. Não pode ser elementos químicos diferentes. Agora, no caso dos isótonos, dos isóbaros e dos isoeletrônicos, que a gente vai ver também, podem ser elementos químicos diferentes. Na verdade, devem ser, né? Isótonos, isóbaros e isoeletrônicos, em geral, são elementos químicos diferentes. E os isótopos sempre são os mesmos elementos químicos. Então, o que é importante dessa aula? Isso de prótons. Isótonos tem o mesmo número de nêutrons. Lembra? N de nêutrons. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, mesmo número de massa. Eu sempre falo para os meus alunos, quem tem muita massa tem muita barriga. Então, isóbaros, lembra de B de barriga? Isóbaros têm a mesma, né? Eles têm barriga, então eles têm a mesma massa, porque eles têm bastante massa. Então, a gente procura lembrar dessas definições dessa maneira, tá? Isótopos, prótons, isótonos, nêutrons, isóbaros, massa. E na apostila de vocês não tem, mas eu vou passar aí depois a teoria dos isoeletrônicos. Aí é fácil, né? Isoeletrônico, eles têm o mesmo número de elétrons. E isso acontece com elementos químicos que têm cargas eletrônicas, tá? Que a gente vai ver uns exemplos aí depois, e eu vou pedir para vocês depois anotarem na apostila. Tudo bem? Então, vamos lá. Acompanhem, então, vocês têm aí na página 223, em cima. Então, o que são isótopos? São elementos químicos que têm o mesmo número de prótons. Lembra, turma, como é que a gente representa as características químicas, né? Vocês estão vendo a letra A, o número de cima é o número de massa, o número de baixo é o número de prótons, ou então o número atômico. Então, veja, o número de baixo, ele sempre vai ser igual, tá? Então, quando eu pedi para vocês, né, analisarem, quem são os isótopos? É só bater o olho embaixo. Se os números de baixo forem iguais, eles têm o mesmo número de prótons, portanto, eles são iguais. Exemplo, a gente tem aqui, ó, o carbono. Ele pode ser carbono 12, pode ser carbono de massa 13, ou pode ser o carbono de massa 14. Agora, veja os números de baixo, né? Os números de prótons são sempre iguais. A gente tem, ó, 6, 6 e 6. 666, número do capeta, né? 666, tô brincando. 666. Esses números de prótons são iguais, então eles têm o mesmo número atômico, ou mesmo número de prótons, portanto, eles são isótopos, tá? Por que a gente usa o carbono 14? Quem gosta aí de um pouquinho de arqueologia, né? Eu sempre gostei de arqueologia, desde pequeno aí eu lia sobre arqueologia. Os arqueólogos, eles fazem medidas de carbono 14. É pelas medidas de carbono 14 que eles conseguem saber mais ou menos a idade de fósseis, né? Então, o carbono 14 ele é muito usado na arqueologia. Quanto mais velho for o material, menos carbono 14 ele tem.
Se ele for mais recente, ele vai ter mais carbono 14. Se você comer um alface hoje à noite, ele vai ter bastante carbono 14, porque ele é recente. Agora, se você enterrar o alface, ele fossilizar, daqui a alguns milhões de anos, ele vai ter pouquíssimo carbono 14. Então, os cientistas colocam isso num gráfico e conseguem determinar a idade de fósseis, né, pela presença do carbono 14. O carbono 14, turma, ele é um isótopo do carbono 12, que é o carbono mais comum aí que a gente conhece, tá? Muito bem. Depois tem os isóbaros. Os isóbaros, pessoal, são os que têm os elementos, né, que têm o mesmo número de massa. Veja, eles têm o mesmo número de massa, que é o número de cima, né? Mas os números de baixo, eles são diferentes. Os isótopos, turma, que têm mesmo número de prótons, o número de próton é como se fosse um RG do elemento. Esse número de prótons que identifica. Se for igual, o elemento químico é igual. Se for diferente, os elementos químicos só podem ser diferentes. Então, ó, no caso dos isóbaros, eu vou olhar em cima o mesmo número, olhar aqui igual, então é o mesmo número de massa, eles são isóbaros. Exemplo, a gente tem o carbono 14 e o nitrogênio 14, ó, o mesmo número igual ao número de cima, mesmo número de massa. Então, eles são isóbaros. Então, vamos voltar aqui, ó. Mesmo número de baixo igual isótopos, o mesmo número de massa em cima, isóbaros. E depois, a gente tem os isótonos. Como é que a gente sabe os elementos que têm o mesmo número de nêutrons? A gente tem que fazer uma conta, né? Eu faço o número de cima, que é o número de massa, menos o número de baixo, que é o número de prótons. O de cima menos o de baixo vai dar o número de nêutrons. E aqui também, ó, o número de cima que é 30, menos o número de baixo, 14. Os elementos químicos vão ser diferentes? Sim, porque eles têm diferentes números de prótons. Se o número de próton é diferente, não pode ser o mesmo elemento químico. Então, os isótonos, eles sempre vão ter, sempre serão elementos químicos diferentes, né? Como é que eu determino o número de nêutron mesmo? O de cima menos o de baixo. E aí, um exemplozinho. Eu tenho berílio, né? E eu tenho o boro. Você fala, nossa, o que tem a ver um elemento químico com outro? Eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos, ó. O número de cima menos o número de baixo, né? O número de massa menos o número de atômico vai dar 6 nêutrons. O número de cima menos o número de baixo vai dar 5 nêutrons. Então, ó, ambos têm o mesmo número de nêutrons. Ambos são isótonos, tá? Agora, pessoalzinho, eu vou pedir para vocês copiar isso na apostila, porque vocês não têm, tá? Anotem na apostila aí, ou no caderninho de vocês, porque é muito importante, tá bom? A apostila não tem, e vocês têm que saber o que são elementos isoeletrônicos. São elementos que têm o mesmo número de elétrons. Então, a gente tem o elemento químico A, é hipotético, tá? A, B e C aqui os elementos. Então, 28 e 12. Aqui é 27 e 14 com carga mais 2. E 30 e 10 com carga menos 2, tá?